Irmãos, boa noite a todos. Convido os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 132. Nós daremos sequência à nossa série expositiva aqui nos Salmos de Romagem, os Cânticos de Peregrinação. E hoje faremos a leitura deste Salmo. Ele é o maior de todos os Salmos de Peregrinação. E eu convido os irmãos para acompanharem comigo a leitura dele, Salmo 132. Enquanto os irmãos localizam o texto, já informo as crianças que passarei a ela 3 ilustrações, e depois os pais poderão fazer bom uso dessas ilustrações em casa para, no culto doméstico, explicar a exposição para as crianças. Então, Salmo 132, queridos, convido que a igreja acompanhe comigo a leitura. O texto diz assim: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme, que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que lhes ensino. Também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-lo sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre, que firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura. Os seus pobres suprirei de pão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis a celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, Pai amado, Senhor, graças, ó Pai, nós te rendemos pela tua palavra. Sabemos, ó Pai, que ela é poderosa e que o Senhor, ó Deus, pela ação do teu Santo Espírito, trata o nosso viver mediante a leitura, Deus, e o estudo dela. E nesse instante, ó Pai, clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração e trabalhe, Senhor, a nossa vida. Nos faça, ó Pai, crescer em graça. Que sejamos, ó Pai, trabalhados para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Produz em nós maturidade, nos conduz, ó Pai, em arrependimento, que haja em nós contrição e que o Senhor, ó Pai, nos encoraje para vivermos a vida cristã da maneira como o Senhor deseja, ó Pai. Que possamos fazer aquilo que é reto aos teus olhos, aquilo que glorifica o teu santo nome. Nos abençoe nessa noite, ó Pai, assim oramos. Em nome do Senhor Jesus, fazemos esta oração. Amém. Irmãos, imagine uma família que ela começou a construir a sua casa própria. Pensa, ela tem uma planta, ela tem os recursos e essa família ela está cheia de expectativa com relação à construção dessa casa. Mas aí no meio da obra, a promessa que sustentava toda a construção, ela falha. O dinheiro não vem, o apoio que era garantido, ele desaparece. E aquilo que seria um lar vira uma ruína. Essa família que estava começando a construir a casa própria, ela acreditou que essa construção ela chegaria ao fim. Mas a confiança dessa família morreu. E não morreu por falta de desejo, não morreu porque
Eles não estavam com expectativas, mas morreu porque a promessa da construção ela não era firme. Toda construção ela depende da confiabilidade da promessa que a sustenta. Fé, confiança e promessas caminham juntas. E é sobre isso que o Salmo 132, meus irmãos, ele vai nos falar hoje. O Salmo 132, não está saindo? Ele era cantado, meus irmãos, como a gente sabe, era um dos cânticos de romagem, e o povo cantava enquanto subia para adorar o Senhor. E aqui, meus irmãos, cantar esse salmo não era só uma memória histórica, é formação espiritual. Enquanto o povo cantava essa canção, eles estavam ensinando uns aos outros que a nossa oração, ela não nasce de entusiasmo, mas ela nasce da promessa. Oração não é um sentimento forte. Oração é fé na palavra, é fé no Deus da palavra. E ao caminhar então rumo ao templo, enquanto cantavam essa canção aqui, o Salmo 132, o povo ele era lembrado de que Deus ele fez no passado juramentos dos quais ele não poderia voltar atrás. E é por isso que aqui o povo podia orar e orar com confiança. Então esse salmo aqui, meus irmãos, ele nos chama a fazer a mesma coisa. Ele está chamando a mim e a você para nós nos aproximarmos de Deus com uma fé que é uma fé bíblica, uma fé que ela é fundamentada naquilo que Deus disse. Uma fé que crê, que ela se aproxima de Deus crendo que Ele sempre cumpre aquilo que Ele promete. E este salmo aqui então, meus irmãos, ele vai falar a respeito disso. A gente vai percorrer toda a exposição, todos os versículos, vamos passar por todo ele, e a gente vai entender um pouquinho a respeito do que Deus tem para falar para nós a respeito de fé, de oração, dessa confiança e dessa promessa do Senhor. Só que hoje, meus irmãos, eu vou fazer a exposição de uma forma um pouco diferente. Esse salmo aqui, ele não é só uma canção, ele é uma oração. Ele começou com uma oração que depois foi transformada em uma canção. E para que cada um de nós compreenda corretamente essa oração, a gente precisa observar a estrutura dela. Então esse salmo aqui, ele tem partes bem definidas. E quando a gente vai for analisar essas partes, nós vamos pensar quem que orou, quando que essa pessoa que orou, por que ela orou e como que ela orou. Então, o nosso sermão basicamente hoje vai tratar dessas 4 coisas. Nós vamos pensar em quem orou, quando essa pessoa orou, por que ela orou e como que ela orou. E para a gente começar então a entender a estrutura desse salmo, a gente tem que ir para o centro dessa oração. Então, nós não vamos começar do versículo 1. Convido você a acompanhar comigo o verso 8, 9 e 10. O salmo é dividido em 3 partes. O meio dele, a segunda parte, é o verso 8, 9 e 10. Ele diz assim: Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes, cantem de alegria os teus fiéis. Por amor do teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. Meus irmãos, aqui o salmista, como eu falei, o salmo todo é uma oração, mas o cerne desta oração está expresso para a gente no verso 8, 9 e 10. Para a gente entender o que ele está dizendo antes e o que ele está dizendo depois, a gente precisa começar a entender a oração a partir desse trecho aqui. Porque a partir desse trecho a gente consegue definir quem orou, consegue definir quando essa pessoa orou e o porquê que ela orou. A partir disso, a gente vai entender como que essa oração aconteceu, que são as partes iniciais e as partes finais. Então, para a gente pensar sobre quem orou, a gente precisa entender basicamente a estrutura dessa oração no verso 8, 9 e 10.
O salmista, então, aqui ele ora e ele menciona 3 coisas. Crianças, vocês vão fazer um desenho e o desenho inicial de vocês vão desenhar vocês mesmos orando. Então desenha aí você, pode ser na sua casa, pode ser em qualquer lugar, você fazendo uma oração. E nessa oração, meus irmãos, verso 8, 9 e 10, o salmista ele coloca diante de Deus 3 coisas. Verso 8, ele pede para que Deus entre em seu lugar de descanso. Verso 9, ele pede a bênção de Deus sobre os sacerdotes e sobre os fiéis. E o verso 10, ele pede que Deus não rejeite o seu ungido. Então o pedido central dessa oração envolve essas 3 coisas. Pede para Deus entrar no seu lugar de descanso, pede a bênção de Deus sobre os sacerdotes e sobre os fiéis, e pede para que Deus não rejeite o seu ungido. Antes de eu explicar melhor o que significa cada uma dessas frases aqui, cada uma dessas orações, é importante, como eu falei, a gente entender quem orou e quando essa pessoa orou. Então convido você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, o capítulo 6. Nós vamos ler o verso 41, verso 42. 2 Crônicas 6, o verso 41 e o verso 42. Quando os irmãos localizam, Juliano, consegue abaixar só um pouquinho que ele está dando um chiado que o meu ouvido está captando. 2 Crônicas 6, o verso 41 e o verso 42. O texto diz assim, todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: Agora levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder. Estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus. Que os teus santos se regozijem em tua bondade. Ó Senhor, ó Deus, não rejeites o teu ungido. Lembra-te da fidelidade prometida a teu servo Davi. Querido, se você reparou, o verso 41 e o verso 42 é basicamente as mesmas palavras do verso 8, 9 e 10 do Salmo 132. Se você olhar para o texto de 2 Crônicas, o capítulo 6, você vai ver que quem está fazendo esta oração é o rei Salomão. Então, Salomão, meus irmãos, quando ele construiu o templo para adoração ao Senhor, após a construção, foi realizada uma cerimônia de dedicação a esse templo. A inauguração do templo, vamos dizer assim. E nessa inauguração, nessa cerimônia, Salomão, ele ora, ele fala com o Senhor. E esse aqui, meus irmãos, é a oração expressa por este servo do Senhor do passado. É a oração que aparece para a gente em Crônicas e é a oração que depois se tornou o Salmo de número 132. Então, quem fez essa oração? O rei Salomão. E quando que ele fez essa oração? Ele fez essa oração quando o templo foi construído e ele estava na inauguração do templo e ora, ele fala com o nosso Deus. Então a gente sabe quem orou. A gente sabe quando que ele orou. Mas o texto vai explicar para a gente por que ele ora. Por que Salomão está fazendo essa oração? Como eu falei, Salomão acabou de construir o templo. E o que Salomão quer? Salomão, meus irmãos, ele deseja que o templo ele seja a morada de Deus. Ele quer a permanência da presença de Deus no templo. Então ele está orando e está falando: Senhor, eu quero que o Senhor venha habitar aqui. Por isso, ele fala ali no verso de número 8, levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Salomão, meus irmãos, ele trouxe a arca da aliança para o templo, e agora então ele está orando para que Deus se fizesse presente dentro ali do templo. Ao mesmo tempo que ele está falando da presença do nosso Deus ali no templo, ele lembra que, olha, o templo agora vai ser um lugar de serviço ao Senhor, de adoração ao Senhor. Então ele pediu para que Deus se fizesse presente, e aí ele ora, ele fala: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe todo o serviço que vai acontecer aqui. Então derrame a bênção do Senhor sobre os sacerdotes que vão estar aqui para servir.
Então ele fala, vistam esses homens de retidão. A ideia ali de Deus realmente demonstrar, manifestar a bênção, o poder dele sobre a vida dos sacerdotes, para que eles sejam instrumentos de Deus no serviço no templo. Então vistam esses homens de retidão. E ao mesmo tempo ele fala, olha, as pessoas que vierem aqui para prestar culto, Senhor, que elas cantem de alegria ao Senhor. Lá na frente do Salmo 132 vai falar que é para cantar por causa da salvação. É interessante pensar que a gente acabou de cantar e a gente canta justamente para lembrar da salvação que o Senhor nos deu, do perdão de pecados. E ele está falando, a gente canta alegre. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou bater nessa tecla, queridos. Se você não canta na hora do culto, você está pecando, porque é a ordem de Deus para cantar, e você está manifestando uma postura muito triste, porque você não está alegre reconhecendo o perdão do Senhor. Salomão está falando, Senhor, que as pessoas que vão vir para o templo, que haja alegria no cantar delas, abençoe a vida delas, para que elas possam cantar alegremente diante do Senhor. Então ele está orando pela vida de culto, orando para que Deus se faça presente no lugar, para que quem vai servir ali faça isso realmente com retidão, faça isso realmente com alegria. Verso 8 expressa isso, verso 9 expressa isso. E no verso de número 10, Salomão ele ora, e o desejo dele é que a oração dele seja atendida. Então ele está falando, Senhor, eu estou pedindo para que o Senhor se faça presente. Eu estou pedindo para que os sacerdotes sejam abençoados, para que o povo seja abençoado. Senhor, essa é a minha oração. E ele está implorando então para Deus, Senhor, não rejeite o teu servo, não rejeite o teu ungido. Ele foi ungido como rei. Ele está falando, Senhor, ouve a minha oração, não rejeita a minha oração. Atende o meu clamor, Senhor. É por isso que eu estou pedindo pela tua presença, estou pedindo para que o Senhor coordene, conduza todo o trabalho que vai ser feito aqui, que seja para honrar o teu santo nome. O templo, queridos, ele foi construído e ele precisa funcionar. Só que sem a presença de Deus, o templo ele é inútil. Salomão fez uma construção gigantesca, uma construção maravilhosa. Se você ler lá o texto e pegar os detalhes, você fica maravilhado com a grandeza do templo. Tanto que lá na época do profeta Ageu, quando eles reconstroem o templo, as pessoas idosas que estão lá na época de Ageu, que eram crianças na época de Salomão, eles olham para o templo da época de Ageu e falam assim, não é bom não. Aquele lá era melhor. Eles viram a grandeza do templo de Salomão. Só que o que Salomão está dizendo aqui? Senhor, não adianta nada ter tudo isso se o Senhor não se fizer presente, se o Senhor não manifestar o seu poder, se o Senhor não conduzir os sacerdotes, se o Senhor não conduzir os fiéis, não tem valor nenhum. Então, Senhor, ouve a oração do teu servo, não rejeita o pedido do teu ungido. Esse é o clamor aqui de Salomão. E o verso 8 a 10, então, queridos, através desse verso, a gente entende quem está orando, quando que ele está orando e o porquê que essa oração ela está sendo feita. Então, verso 8, 9 e 10 expressam essas três coisas. Quem está orando, quando que ele está orando e o porquê que ele está orando. Só que agora, queridos, a gente precisa aprender como que essa oração ela foi feita. E é aqui que entra a primeira e a segunda parte deste salmo. Querido, Salomão, ele conhece o Senhor. E ele sabe que Deus, ele sempre cumpre as suas promessas. E ele sabe que, olha, o Senhor, ele age não conforme o meu querer, Salomão falando, mas o Senhor age conforme a vontade dele. Você lembra o que está escrito em João 5,17? Abre a sua Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 15. João 15, o verso 7. Evangelho de João, capítulo 15, o verso de número 7. O Senhor Jesus, ele diz assim, encontraram? O Senhor Jesus, ele nos diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Vai um pouquinho para frente, vai lá para 1 João.
O mesmo João, ele escreve lá na frente, 1 João 5,14. Primeira carta de João, capítulo 5, o verso 14. O texto diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Sabe por que eu estou lendo esses dois textos? O Evangelho de João, ele diz que quando as palavras de Cristo elas permanecem em nós, a gente pode pedir o que a gente quiser que Deus ele vai nos conceder. E o João, a carta de João, ela diz que se a gente se aproximar de Deus pedindo algo de acordo com a vontade dele, ele vai nos ouvir. Queridos, Deus ele atende orações. Só que as orações que o nosso Deus atende não são conforme a vontade do nosso coração. São conforme a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela está expressa na sua palavra. Então, se você quer saber qual é a vontade do Senhor, basta você abrir a Escritura e ler. Ali, aqui, estão expressas todas as vontades do Senhor. E se você ora conforme as vontades do Senhor, o nosso Senhor, ele diz que ele ouve a nossa oração. E ele nos concede aquilo que vai ser pedido. Salomão, meus irmãos, ele ora e ele deseja que a oração dele seja respondida. Ele está falando: Senhor, não rejeite o teu servo. Escuta, Senhor, o meu clamor. Então, meus irmãos, Salomão ele ora não segundo os desejos do coração dele, mas Salomão, meus irmãos, ele faz uma oração específica. E essa oração ela é específica, ela tem como base a palavra de Deus. Então, Salomão ele ora baseado naquilo que Deus falou, nas promessas que Deus colocou. É como se Salomão estivesse dizendo assim: Senhor, eu estou apresentando diante de ti as razões pelas quais o Senhor deve me ouvir. Então, como que Salomão ora? Ele ora baseado nas promessas do nosso Deus. Então, a primeira promessa, ela está expressa no verso de número 1 até o verso de número 7. E uma segunda promessa depois está expressa a partir do verso 11 até o verso de número 18. Então, no meio a gente tem a oração, a gente sabe quem orou, quando ele orou, por que ele orou. Agora, como que ele orou? Orou baseado na palavra. Orou baseado nas promessas. Uma promessa para a primeira parte, uma segunda promessa para a segunda parte. Acompanha comigo o verso de número 1 até o verso de número 7. Aqui nós temos uma primeira promessa relacionada com a devoção do rei Davi. Então o verso 1 diz assim: Senhor, lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. Se você não sabe, o rei Davi, ele é o pai de Salomão, do rei que está fazendo aqui essa oração. E Davi, meus irmãos, ele tinha muitos projetos para construir o templo do Senhor. Se você conhece a história do rei Davi, você sabe que ele tinha ali um planejamento, ele ansiava construir o templo do Senhor. Crianças, vocês vão desenhar o rei Davi planejando a construção do templo. Então imagine aí o rei Davi fazendo todo um planejamento para construir o templo do Senhor. Vocês vão fazer esse desenho. Meus irmãos, nesses 7 primeiros versículos, Salomão, então, ele está relembrando o próprio Deus e ele está relembrando os seus ouvintes da devoção de Davi com relação à construção do templo. Então, Davi, meus irmãos, ele enfrentou muitas dificuldades para ele tentar pôr em prática os seus planos para a construção do templo. Então, o contexto aqui do verso de número 1 até o verso de número 7, o contexto da súplica de Salomão, está expressa lá em 2 Samuel, capítulo 6 e o capítulo 7. A gente não vai ler ele agora, mas em caso eu desafio você fazer a leitura desses 2 capítulos de 2 Samuel 6 e 7. Ali, meus irmãos, a gente vê toda a situação de Davi com relação à construção do templo. Então, o contexto histórico ali, meus irmãos, a gente vê que Davi, ele traz a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. Quando ele traz a Arca, ele faz uma grande celebração. Só que, quando ele faz isso,
Ao mesmo tempo que ele celebra pela presença da arca, ele começa a ficar perturbado, porque a arca de Deus, ela fica dentro de uma tenda. E Davi, ele olha para ele e fala assim: olha, eu moro numa casa luxuosa. Eu sou rei e eu moro num palácio. E a arca do Senhor está dentro de uma tenda. Por causa disso, Davi, ele decidiu construir o templo. Ele decide, então, tirar a arca da tenda, colocar ela num lugar que ele julga adequado, e ele jurou para Deus, ele falou: Senhor, eu não vou descansar enquanto eu não fizer isso. É o que ele expressa aqui no verso de número 3 e verso de número 4. Verso 2, ele jurou para o Senhor que ele ia fazer isso, ele fez um voto, e aí verso 3 e 4 ele fala: não entrarei na minha tenda, eu não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. É claro, meus irmãos, que aqui Davi está usando uma hipérbole. A ideia aqui é dar uma ênfase muito grande no zelo dele. Não é que ele ficou sem dormir até construir o templo, que vocês sabem que ele não construiu. Mas ele está ansioso para construir. E ele faz um voto ao Senhor. Ele fala: Senhor, eu não vou sossegar enquanto eu não construir esse templo. Só que se você ler 2 Samuel, como eu falei, capítulo 6 e capítulo 7, você vai ver que Deus, ele rejeita os planos de Davi. E ele fala para Davi: Davi, você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo é seu filho, Salomão. É ele que vai trabalhar em toda essa construção. E, meus irmãos, Salomão, ele sabia disso. Então, quando ele terminou a construção do templo, ele ora ao Senhor pedindo para que Deus se faça presente, e ele lembra dessa promessa. Ele fala: Senhor, lembra lá que meu pai queria construir o templo? Lembra lá que meu pai estava todo devotado, correndo atrás, querendo fazer todas as coisas? O Senhor falou que não, que quem iria construir não seria ele, mas seria o filho dele, no caso eu. Então, Senhor, eu estou orando com base nessa promessa ali. Porque se o Senhor falou que pode construir, subentende-se que o Senhor planeja habitar nesse templo. Então a oração de Salomão, meus irmãos, é feita com base primeiramente nessa promessa que foi feita a Davi. Promessa do próprio Deus feita a Davi. Ele ora então segundo a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, a segunda promessa que ele menciona está no verso de número 11 até o verso de número 18. A primeira promessa é baseada na devoção de Davi. A segunda promessa é baseada na aliança de Deus. O verso de número 11 fala ali: o Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Meus irmãos, Salomão ora e ele recorre à aliança do nosso Deus. Isso aqui está especificamente expresso em 2 Samuel capítulo 7. Depois que Deus ele rejeitou o plano de Davi de construir o templo, apesar da rejeição, meus irmãos, Deus fez uma aliança com Davi. E nessa aliança, ele falou para Davi: olha, eu prometo estabelecer para sempre o reino do seu filho. Fala ali o verso 11, finalzinho: colocarei um dos seus descendentes no seu trono. E é interessante que o trecho aqui para a gente continua, e ele fala que vai manter a descendência de Davi para sempre no trono, desde que esses fossem obedientes à aliança que estava sendo feita aqui, neste momento. A cerimônia, meus irmãos, de dedicação do templo de Salomão, quando essa cerimônia acontece, Salomão ora, Salomão lhe recorre à aliança de Deus, e ele coloca: Senhor, a razão pela qual o Senhor deve atender a minha oração, precisa atender a minha oração, não pode rejeitar a minha oração, é justamente por causa dessa aliança que o Senhor fez com meu pai no passado. Crianças, desenhem o templo de Salomão sendo construído e Salomão do lado ali orando dentro desse templo. Conseguiu, Juliana? Então, crianças, vocês vão desenhar um templo que foi construído e Salomão orando dentro dele. Meus irmãos, ao orar aqui,
Salomão está orando com base na devoção de Davi, e ele ora com base na aliança do nosso Deus. Ele fala ali, né, o Senhor fez um juramento a Davi, verso 11, um juramento firme que ele não revogará. Ele falou que colocarei um dos seus descendentes no seu trono, verso 12, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e os teus testemunhos que eu lhes ensino, e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Aí ele fala, o Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-lo sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre, aqui firmarei o meu trono, pois este é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus fiéis se celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o poder de Davi, e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Meus irmãos, Salomão orou com base nas promessas de Deus. Orou primeiro pensando na devoção de Davi, verso 1 a 7, e orou pensando na aliança que Deus fez com Davi, no verso 11 até o verso de número 18. Depois que ele faz essa oração, aqui neste mesmo Salmo 132, ele expressa que o Senhor atendeu a oração dele. Então o texto fala, olha, o Senhor de fato escolheu, verso 13, escolheu habitar no seu templo. E o Senhor, ele abençoou o povo, abençoou os sacerdotes, abençoou os fiéis, diversas bênçãos, mais do que aquilo que Salomão estava pedindo. Ele concedeu fartura, concedeu pão, concedeu a salvação aos sacerdotes, os fiéis celebraram tudo isso, concedeu ali livramento dos inimigos. Foi muito além do que aquilo que Salomão tinha clamado. Deus está falando para Salomão, Salomão, eu não rejeitei o seu pedido, eu não rejeitei o ungido. E essa oração então foi atendida. É Deus falando para ele, olha, essa promessa que foi feita, inclusive de manter vocês no trono, ela está garantida. E quando a gente olha então para essa oração, como eu falei, a gente sabe quem orou, quando orou, por que orou e como orou. E ao olharmos então para essa oração, meus irmãos, que futuramente se tornou uma canção, a gente aprende, né, que foi Salomão que fez essa oração, orou durante a cerimônia do templo, da dedicação do templo, orou porque ele queria que Deus habitasse no templo, queria que Deus abençoasse quem estivesse ali, e ele orou com base nas promessas do nosso Deus, exercitando ali a fé dele nessas promessas, crendo que Deus sempre cumpre as suas palavras. E assim, meus irmãos, como uma construção, como eu falei no começo, ela só permanece de pé quando a promessa sustenta ela firme. Assim também, meus irmãos, ao subir para Jerusalém cantando essa canção, o povo de Deus ali na época era encorajado a manter a sua fé em um Deus que sempre cumpre as suas promessas. Então essa canção aqui, meus irmãos, ela é um testemunho vivo de que, olha, Deus ouve as nossas orações conforme a vontade dele. Isso aqui, meus irmãos, é um chamado para você vir ao culto com fé, crendo que, olha, Deus, ele está sempre cumprindo as suas promessas. Só que tem um detalhe aqui, meus irmãos, nesse texto, que eu não sei se você percebeu, mas o nosso Senhor, ele promete que o filho de Davi, ele se sentará no trono para sempre. Só que ele fala, se ele guardar a aliança de Deus. Em outras palavras, o cumprimento da promessa depende de obediência. E se você conhece a história do rei Salomão, você sabe que ele não guardou a aliança de Deus. Salomão, ele falhou, meus irmãos, e falhou miseravelmente. No final do reinado dele, ele tinha edificado santuários e templos para uma multidão de falsos deuses. Em decorrência disso, o filho dele, Roboão, por causa de tudo isso, teve repercussão em todo o reino e Roboão perdeu a metade do reino.
Só que quando Deus, meus irmãos, ele estabeleceu aqui a aliança com Davi, e quando ele fez que essa promessa dependesse de obediência, o nosso Deus, ele tinha um homem específico em vista. E esse homem não era o rei Salomão. Deus, meus irmãos, ele tinha o Senhor Jesus em mente. Ele tinha Cristo em mente. Cristo, que é o descendente de Davi, ele sim obedeceu a Deus, e ele foi então estabelecido por Deus sobre o trono de Davi. Nele, meus irmãos, de forma completa, essas promessas foram cumpridas. Então é interessante e importante você entender que a oração de Salomão, ela foi respondida. Só que ela não foi respondida apenas para o tempo presente de Salomão. Essa oração, meus irmãos, ela teve um reflexo futuro, porque a promessa que foi feita, ela não era apenas para o presente ali de Salomão, mas era também para o futuro. Então Salomão, ele pediu para que Deus habitasse no templo. E, meus irmãos, por causa da obra de Cristo, hoje nós somos habitação de Deus. O Espírito Santo habita em cada um de nós que somos crentes. É Deus atendendo a oração de Salomão. Salomão, meus irmãos, ele pediu que Deus vestisse de retidão seus sacerdotes. E ele pediu que os fiéis cantassem de alegria. Meus irmãos, Deus nos revestiu de Cristo. E nele, nós que somos os seus sacerdotes reais, nós somos revestidos de retidão. Nele, meus irmãos, em Cristo, nós cantamos de alegria. Salomão, ele pediu que Deus não rejeitasse o seu ungido, falando dele. Meus irmãos, Deus, ele não rejeitou. Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou e Cristo foi levado para os mais altos céus. E Deus estabeleceu o seu Filho sobre o trono de Davi. Ele reina, meus irmãos, sobre tudo, sobre todos. Ele reina sobre nós que somos súditos desse reino. Então o rei Salomão, meus irmãos, e as pessoas que estavam cantando essa canção lá naquela época, lá no passado, elas tiveram só um vislumbre de todas essas verdades. E quando nós olhamos então para esse texto, meus irmãos, a gente pode perceber que a nossa fé, ela está arraigada no cumprimento das promessas de Deus feitas no passado. Ou seja, a gente tem a nossa fé arraigada nos atos salvíficos de Deus na história da humanidade. Que tudo ali terminou na encarnação do Filho. Só que a nossa fé, meus irmãos, ela também está fixada no seguro cumprimento das promessas de Deus no futuro. Queridos, Deus ainda tem coisa para fazer. Ele ainda prometeu fazer grandes coisas. E a nossa fé também está firmada nisso. E eu quero então colocar aqui 4 lições para a gente pensar a respeito dessa dinâmica de fé e promessa. E do quanto este salmo ele ensina a gente a viver uma vida de oração, crendo naquilo que Deus prometeu, orando conforme a palavra, descansando no Senhor, que é fiel para cumprir as coisas. Então eu quero colocar 4 lições aqui para as nossas vidas. E a primeira delas, eu quero lembrar cada um de nós que a oração, meus irmãos, ela tem que nascer da palavra do nosso Deus e não da nossa ansiedade. Então, toda oração feita por você, ela precisa nascer da palavra, não da sua ansiedade. Então perceba, Salomão, meus irmãos, ele não ora de maneira vaga. Ele não fica divagando na oração dele. A oração dele não é um despejar de sentimentos desconectados. Quando ele ora, meus irmãos, ele ora com base naquilo que Deus prometeu. E isso, meus irmãos, é para confrontar a nossa vida de oração. Pensa aí, quantas vezes a gente ora, e ora motivos apenas assim por preocupação. Quantas vezes a gente pede coisas que nós nunca examinamos elas à luz da Escritura. Quantas vezes a gente fala muito, ouve pouco. Quando eu falo ouve pouco, é ouvir aqui, ó. Ouve pouco. Queridos, uma oração bíblica não é um improviso.
espiritual. Uma oração bíblica é uma resposta à revelação de Deus. A revelação escrita de Deus. Isso é uma oração bíblica. E Cristo, meus irmãos, Ele ensinou a gente a orar assim. A gente acabou de ler os textos. O Senhor Jesus falando que a palavra dele tem que permanecer em nós. E aí a gente pede para o Pai aquilo que a gente quiser e Ele vai nos ouvir, vai nos atender. Cristo, meus irmãos, Ele orava as Escrituras. Na cruz, você vê lá Jesus citando Salmos. A nossa oração, meus irmãos, ela amadurece quando a gente aprende a orar a palavra do nosso Deus. Então, vai orar, leia a Bíblia antes. Leia a Bíblia antes de orar. Transforme, meus irmãos, promessas em súplicas. Ora de forma específica. Pense, pare de devagar e comece a se fundamentar. É isso que a gente precisa fazer em nossas orações. Então a fé, ela não é intensidade emocional, meus irmãos. Fé é uma confiança informada pela palavra. Então guarda isso. A sua fé, ela tem que ser uma confiança informada pela palavra. Então a sua oração, ela não deve nascer só da sua ansiedade e das suas preocupações, mas ela tem que nascer da palavra. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender com esse texto é isso. A segunda coisa, não confie na estrutura, dependa da presença de Deus. Meus irmãos, o templo aqui na época que Salomão faz essa oração, o templo estava pronto. Só que a presença de Deus não estava ali. E sem a presença de Deus, aquilo ali era só arquitetura religiosa. Isso, meus irmãos, é para falar diretamente com a gente como igreja. Pensa, olha, a gente pode ter uma boa organização, uma liturgia bem estruturada, uma programação cheia, a gente pode ter teologia correta. Mas se não tiver uma dependência real da presença de Deus, é tudo formalismo. É só bater o ponto. Então, meus irmãos, Cristo, Ele que é o verdadeiro templo. Então, sem comunhão com Ele, a nossa religião ela vai virar uma construção vazia. Então, a sua fé ela não pode estar apoiada na estrutura da igreja. Ela tem que estar apoiada na presença viva de Cristo. Então, se pergunte, aonde a minha fé está apoiada? É na estrutura? Ou é no Cristo vivo? Então não confie na estrutura, meus irmãos. Dependa da presença de Deus. Não estou falando para você ignorar o culto e parar de vir, não. Só estou te lembrando que a nossa fé tem que ser fundamentada no Senhor Jesus. Terceira coisa, meus irmãos, a nossa esperança, ela não repousa em homens fiéis, mas no Filho perfeito. E você sabe disso, mas eu quero reforçar isso. Então, meus irmãos, Salomão ele falhou, Davi falhou, Roboão, filho de Salomão, falhou. Os reis do passado falharam. E toda vez que esses homens falhavam, meus irmãos, a promessa de Deus ela parecia que estava sendo ameaçada. Só que Deus, meus irmãos, ele tinha em vista ali um rei que era muito maior. E Cristo, meus irmãos, ele obedeceu aonde Salomão fracassou. O Senhor Jesus, ele sim guardou perfeitamente a aliança. E ele, meus irmãos, fez isso e olhar para isso é profundamente encorajador. Sabe por quê? Porque é para lembrar você que a sua salvação ela não depende da sua obediência perfeita. Ela depende da obediência perfeita de Cristo. Não é desculpa para pecar, tá? É para você lembrar que não é para o seu esforço que você chega lá. É na dependência do Senhor Jesus. Meus irmãos, a promessa, ela permanece firme porque o nosso rei, ele é fiel. E isso, meus irmãos, tem que produzir muito descanso em nós. Descansar na graça, descansar em Cristo. Então a sua esperança ela não pode repousar em homens. Mesmo que eles se demonstrem fiéis. É sempre no Filho perfeito. E a última coisa para a gente pensar aqui, meus irmãos, a fé cristã, ela olha para trás e ela olha para frente.
Então lembre-se disso, a fé cristã, ela olha para trás e ela olha para frente. A nossa fé, ela está arraigada no que Deus já fez, na encarnação, na cruz, na ressurreição. A nossa fé, ela é sustentada no que Deus fez, mas ela também, meus irmãos, é sustentada naquilo que Ele ainda fará. Então, se Deus cumpriu a maior promessa, que era enviar o Filho dele, Ele vai cumprir todas as outras. Então, meus irmãos, não desanime se as circunstâncias diante de você são difíceis. Não trate as promessas de Deus como se elas fossem possibilidades. Não ore como se você estivesse só tentando a sorte. Então, ore como quem confia em Deus, e um Deus que já provou a fidelidade dele no decorrer da história. É com base nisso que a gente ora e a gente clama ao Senhor. Então, a sua fé, ela tem que olhar para trás e ela tem que olhar para frente. Ela tem que ser fundamentada nessas coisas. Vamos orar, meus irmãos? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, graças, ó Pai, nós te rendemos pela Tua palavra. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor registra as orações dos Teus servos do passado para nos ensinar, ó Deus, a respeito de como deve ser o nosso orar. E te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra nos dá realmente instruções a respeito da nossa vida de oração. Ela não nos deixa, ó Pai, sem clareza, sem entendimento de como devemos orar. E clamamos, ó Pai, para que a nossa vida de oração, Senhor, ela se desenvolva. Que haja, Senhor, maturidade no nosso orar. Que o nosso falar com o Senhor, ó Pai, não seja feito de muitas divagações, mas que haja clareza, Senhor, e que possamos ser específicos naquilo que devemos colocar diante de Ti. Ó Pai, nós clamamos para que o Senhor nos instrua, para que possamos orar conforme a Tua palavra, a Tua vontade. Que possamos, ó Deus, ter o prazer e a alegria de clamar diante do Senhor, expressando, ó Deus, aquilo que vem do fundo do nosso coração, crendo, ó Deus, que o nosso coração está encharcado pela Tua palavra. Que possamos, ó Deus, abrir a nossa Bíblia e após lê-la, Pai, que possamos abrir a nossa boca, Pai, e falar contigo com base naquilo que foi lido. Que o nosso orar, Senhor, seja conforme as Tuas promessas. Que o nosso orar, ó Pai, seja pautado naquilo que o Senhor disse, naquilo que o Senhor prometeu. Naquilo, ó Pai, que o Senhor jurou. Para que assim, ó Pai, possamos ter a alegria, Pai, a bênção de seguir fazendo aquilo que Te agrada. E a alegria maior ainda, Pai, de ter orações sendo respondidas para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus, e para benefício do Teu povo. Nos ajuda, Senhor, cuida de nós, fortalece a nossa fé, que nossa fé, ó Deus, não venha se abalar pelas circunstâncias da vida. Mas, ó Pai, que a nossa fé esteja firmada em Ti, que possamos confiar, ó Deus, que aquele que prometeu é fiel. Que possamos descansar, ó Pai, nessas promessas. Nos oriente, Senhor, e nos ensine a cada dia. Te louvamos por este salmo, ó Pai, que renova o nosso anseio pela oração, que nos inspira, ó Pai, a orar conforme o Teu querer. E nos ajude nisso, ó Pai, para que cresçamos nessa matéria. Assim oramos, colocamos isso diante de Ti, ó Pai, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.